Shopping Ter Tempo. Hoje nós vamos falar sobre os fatores que levam à perda de tempo. Muitas vezes eles acontecem aí no seu dia a dia que você nem percebe que está perdendo tempo. São tantas coisas que acontecem que te levam a perder tempo que passam batidas. Mas se ao final do período você somar todos os minutos que você passou focado em coisas que te fizeram perder tempo, você vai ficar espantado com quantos minutos você perde por dia e ao final do mês, ao final da semana, quanto tempo foi desperdiçado em atividades corriqueiras e em situações que te fizeram perder tempo, ok? Vamos então lá para a nossa apresentação e acompanhar alguns fatores que fazem você perder tempo, ok? Vou fechar minha câmera agora para a tela ficar mais limpa e a gente possa acompanhar a apresentação com mais atenção, ok? Antes de entrar propriamente nos fatores que levam à falta de tempo, me conta aí, se é mito ou verdade? Vou te falar algumas frases e você me diz, é mito ou é verdade? Pode deixar aí no comentário. Quem administra o tempo se torna escravo dele. Isso é mito ou é verdade? Só se trabalha melhor sob pressão. Você acredita que trabalha melhor sob pressão? Mito ou verdade? Administrar o tempo serve apenas para a vida profissional. A vida pessoal não há necessidade de administrar o tempo. E aí? O que você acha? Mito ou verdade? Todos eles são mito. Não é verdade que você se torna escravo do tempo à medida que você aprende a administrá-lo melhor? Mesmo porque aqui nós não estamos trabalhando a administrar o tempo, e sim a administrar a vida. Trabalhar sob pressão, nem todas as pessoas conseguem render e produzir de forma eficaz sob pressão. Administrar o tempo, na verdade, nós não administramos o tempo, mas sim nós administramos a vida. E a vida é feita de área profissional e área pessoal. Você exerce papéis ao longo da vida. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mais algumas frases. Ter tempo é uma questão de querer ter tempo? Ou não? Mito ou verdade? Quem faz muitas coisas ao mesmo tempo é mais produtivo. Mito ou verdade? Os dois também são mitos. Ter tempo não é só apenas uma questão de querer ter tempo. Você precisa querer, mas você precisa querer administrar sua vida de uma forma que te faça ter tempo, porque é importante. E muitas coisas ao mesmo tempo não te torna mais produtivo. Pelo contrário, você vai ver aí algumas situações que te mostram que multitarefar não é eficiente. Bom, o primeiro fator que leva à perda de tempo que nós vamos tratar é a centralização. Quais as causas da centralização? A centralização está relacionada com a má comunicação e com as responsabilidades confusas. Muitas vezes não se sabe, não se tem uma boa comunicação, não tem clareza na comunicação, não sabem as responsabilidades de cada um, ou por não ter atribuição, ou porque as pessoas não assumem suas responsabilidades. O líder acaba centralizando devido a essa situação. Outra questão que leva à centralização de atividades é o receio da entrega não ser satisfatória. O líder tem receio que o seu colaborador faça uma entrega não satisfatória, que o trabalho não seja bem feito, que não seja bem realizado. Então, ele prefere centralizar do que delegar. O centralizador acha que é mais rápido fazer do que treinar alguém para fazer. Essas pessoas centralizadoras frequentemente estão tão acumuladas de coisas para fazer que tentam desenvolver a multitarefa, sem perceber que isso só prejudica ainda mais a gestão do tempo. Como consequência, os centralizadores estão sempre sobrecarregados e irritados. Sentem-se como se carregassem a empresa nas costas. Culpam os outros pelos insucessos dos projetos. Como combater a centralização, então? Primeiro, você precisa entender que nem tudo é responsabilidade sua. Você precisa entender que o treino gera a habilidade gera confiança e a confiança resulta em crescimento. Então, treinar alguém para fazer alguma tarefa não é perda de tempo, e sim uma atitude que vai te levar a gerenciar o seu tempo de uma forma mais eficiente.
O centralizador também precisa aprender a delegar. Existem técnicas, existem métodos para que você aprenda a delegar de forma eficiente. Ok? Multitarefa. Multitarefa é interessante. Muita gente acha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é produtivo. No entanto, é exatamente o oposto. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo não é produtivo. O cérebro humano não consegue fazer duas tarefas ao mesmo tempo, se as tarefas requerem a mesma área do cérebro. Ele alterna entre uma tarefa e outra. O que difere entre as pessoas é o tempo entre a retomada da tarefa anterior. Então, quando você começa, essa imagem define bem como que acontece no nosso cérebro. Nós estamos fazendo uma atividade, chega uma atividade T2, você para a T1 e começa a T2. Aí você para a T2 e volta para a T1. Aí chega a T3. Aí você fica acumulando T1, T2, T3 e vai alternando entre elas. Esse tempo, que são essas setinhas entre um pacotinho e outro desse de atividade, esse tempo, ele é diferente para cada pessoa. À medida que você para um para recomeçar o outro, você precisa resgatar na sua memória o que você estava fazendo, o ponto que você parou, para dar continuidade àquela linha de raciocínio. E isso interfere muito no resultado. Vamos aos impactos, então, da multitarefa. Segundo a Tatiana De Angela, citando a FUSE, as multitarefas consomem 20% a mais do seu tempo. Para você finalizar uma atividade que você estava fazendo, você vai consumir 50% mais de tempo se você estiver alternando entre tarefas. E aumenta os erros em 50%. Continuando com a citação da Tati De Angela, mas agora focado numa pesquisa de Stanford, a multitarefa, ela sabota a inteligência emocional, nos torna menos críticos, nos torna menos criativos, diminui o poder de reflexão e os multitarefas ficam viciados em irrelevâncias. O terceiro fator da perda de tempo que vamos tratar aqui é a organização. Assista o vídeo que eu vou colocar aí, como é a vida de um desorganizado. Espero que nenhum de vocês se identifique com esse vídeo, ok? Após assistir o vídeo, vamos lá falar um pouquinho sobre organização. A desorganização consome 19% do seu tempo, ou seja, 40 minutos por dia procurando informações guardadas em média. Só para citar um exemplo. Segundo a pesquisa do Delphi Group, com empregadores, 60% deles, a busca de uma informação é um processo difícil. A maioria das vezes não encontra os dados que precisam. Outros 51% de empregadores passam mais de 2 horas do dia em busca de informações. Essa pesquisa também determinou que trabalhadores do conhecimento gastam de 20% a 30% do tempo à procura de documentos eletrônicos. Ou seja, a desorganização eletrônica tem feito com que os desorganizados percam muito tempo ao longo do dia. É um arquivo que não consegue encontrar, é um documento que não sabe onde está, sabe que guardou em algum lugar, que salvou, mas não sabe em qual lugar que está, se é no pendrive, se é no computador, se é no notebook, se é no tablet, se é no celular, se está na nuvem, ou seja, vira uma grande confusão e não consegue aproveitar o tempo de forma eficiente. Uma forma para o desorganizado melhorar o uso do tempo e se organizar para ter mais tempo, ensinado pelo Christian Barbosa na Tríade do Tempo, é que você divida todos os seus arquivos, sejam eles eletrônicos ou em papel, em 3 bandejas. Tudo aquilo que é lixo, que você pode jogar fora. A outra, tudo aquilo que você precisa guardar. E a terceira, aquela que precisa de execução imediata. Aquele que você precisa guardar, você deve colocar em 3 bandejas diferentes também. Todos os documentos que devem ser arquivados, porque você não vai precisar acessá-los de imediato. Tudo aquilo que é base de conhecimento, que você vai usar para consultas futuras, você coloca em outro ponto. E a bandeja de pendências, que são aquelas atividades que você precisa executar,
mas ainda não está no momento certo. Às vezes porque você está esperando alguma definição para dar continuidade, esperando terminar algum detalhe para que possa terminar aquela pendência. O fato é alguma coisa que você precisa fazer, mas ainda não está no momento certo da execução. Então, essa é a bandeja de pendência. A organização facilita a rotina diária, otimiza o tempo e aumenta a produtividade. Muito simples. E quando a gente fala em organização, nós estamos falando sempre em todos os papéis da vida. Seja no trabalho, seja em casa, seja aonde você estiver fazendo o que você estiver fazendo. A organização faz você otimizar o tempo e ser mais produtivo. Esse quadro que eu vou mostrar agora, ele está um pouco defasado em relação aos valores de salários e tal, mas ele é bem interessante para te mostrar como a desorganização faz você perder tempo. Quanto custa por ano você perder tempo? O cálculo foi baseado em 8 horas de sono, considerando 16 horas produtivas para o trabalho, para o estudo e para o lazer, dando um total de 480 horas por mês. Vamos lá, na última coluna, então. Se você ganha em torno de R$ 6.000 e perde 1 hora por dia com desorganização, isso equivale que você perde por mês R$ 375. Ao final do ano, você deixou de ganhar ou perdeu R$ 4.500 por ano por ser desorganizado. Ou seja, quase que por ano você perde um salário por ser desorganizado. Que tal começar a se organizar agora, hein? Vale a pena? Outro fator muito importante que leva à perda de tempo é a comunicação. A comunicação, ela é uma via de mão dupla e a responsabilidade da compreensão de uma mensagem é de todos os envolvidos, sejam eles emissores ou receptores. No momento em que você está participando de um processo comunicativo, tanto faz se você é um emissor ou um receptor, você tem que garantir que essa mensagem está sendo entendida. Seja por falar de forma clara ou por perguntar quando não entendeu o que está sendo dito. O fato é, a necessidade de uma comunicação clara faz com que você tenha melhor uso do tempo. A comunicação é um conjunto. 7% a responsabilidade é do que foi falado, das palavras. 38% do tom de voz. 53% da linguagem corporal. Quando você estiver emitindo uma mensagem, você precisa estar atento a esses detalhes. Essa mensagem precisa ser clara e precisa, para que garanta que o seu receptor entenda o que você está falando. Ok? Para garantir uma comunicação clara, foque no que está sendo dito. Anote os principais pontos da conversa. Se tiver dúvida, pergunte. Se você está delegando uma atividade, deixando de ser centralizador, repita o que foi pedido para que você saiba se foi compreendido ou não. Evitar que uma atividade delegada seja mal compreendida faz com que você ganhe tempo ou poupe tempo, uma vez que a atividade delegada de forma compreensiva e garantida que foi entendida, provavelmente não levará a um retrabalho no futuro. Chegamos agora ao último fator que te leva à perda de tempo que vamos tratar nesse momento, que são as interrupções. Você tem ideia de quanto tempo você perde com interrupções? Como essas interrupções interferem no resultado do trabalho que você entrega e no final do dia? Como isso tem atrapalhado o seu bom uso do tempo? Vejam só, vamos lá fazer umas continhas básicas aqui. Supondo que você foi interrompido 27 vezes no dia e que gastou em média 10 minutos para se concentrar novamente, você gastou 4 horas e 30 minutos só de interrupção. Imagina, se você trabalha 8 horas por dia e 4 horas e 30 minutos foi gasto com interrupções, ou seja, metade do seu tempo de trabalho
foi consumido interrupções. Todos sabem que nem sempre é possível não ter interrupções. É uma tarefa praticamente impossível querer zerar as interrupções. Algumas delas sempre vão existir, principalmente se você trabalha sob demanda, ou se você exerce uma atividade que depende do atendimento ao público, por exemplo. Então, como combater as interrupções? Uma forma de você combater as interrupções é estabelecer uma rotina. Existem métodos como o Pomodoro ou o aplicativo Fresh, que segue o mesmo princípio do Pomodoro, que te ajudam a manter concentrado por um determinado período, funcionando com intervalos que você pré-estabelece. Tantos minutos de foco total, concentrado, sem interrupções, e alguns minutos de intervalo entre um foco e outro, para que você possa atender as demandas que surgem, olhar uma mensagem que você precisa responder, fazer uma ligação que você precisa retornar, atender algum colega de trabalho que está atender alguma situação que demande a sua atenção. Em compensação, naqueles minutos que você está focado na atividade, você está 100% ligado a ela. Isso faz com que o seu rendimento aumente, consequentemente, o melhor uso do tempo. Você pode também lançar mão de alguns artifícios para não ser interrompido. Por exemplo, deixar o celular no modo silencioso ou acionar aquela funcionalidade que faz com que, ao virar o celular de cabeça para baixo, ele não toque. Se você trabalha em um local ou se você está exercendo uma atividade em um local que muitas pessoas chegam para conversar com você, você pode usar uma plaquinha, agora não, e colocar disponível ali. Quando alguém for falar com você, você pode simplesmente mostrar a plaquinha. À medida que o uso da plaquinha começa a se tornar um hábito, você deixa de ser interrompido. Outra forma de se buscar o foco e impedir que as interrupções te atrapalhem é você, na hora que está desempenhando uma atividade que requer concentração, que você não quer ser interrompido, você mudar de ambiente de trabalho. Ir para uma sala de reunião, se isolar na sala de reunião, fechar a porta se você tiver condição de fazer isso. Dá uma forma de mudar o ambiente. Ou você muda de ambiente fisicamente, ou mudar o seu ambiente, de modo que aqueles que te interrompem percebam que, ao fazer isso, você está passando a mensagem que não quer ser interrompido. Bom, cada caso é um caso e você precisa, para usar o tempo de forma inteligente, analisar como é a sua rotina, o que tem feito você perder tempo, quais outros fatores que te fazem consumir o tempo. Aqui nós falamos só os principais, que são mais comuns no ambiente corporativo, mas isso também vale para a vida privada. Por exemplo, você determina um tempo para estar disponível para o filho, mas durante aquele período você para atender telefone toca, você interrompe, você vai responder mensagem. São situações corriqueiras do dia a dia que tiram você do foco, do que é primordial, do que é importante. E entender que gerenciar a vida requer focar no que é importante, te ajuda a combater todos esses fatores que te fazem perder o tempo. Esses que foram citados e mais alguns outros. Mas, afinal, como faço para ter mais tempo? Até agora foi falado um monte de coisa. Estou ligando a nossa câmera aqui de novo. Pois é, você deve estar se perguntando, a teoria está muito bonita, está muito boa, mas como eu faço para ter tempo de verdade? Na prática, como é que eu faço para ter tempo? Bom, as próximas aulas nós vamos focar em alguns assuntos que vão te levar a ter tempo. Vamos focar no próximo módulo no autoconhecimento. É o primeiro passo para você ter tempo, se conhecer melhor. Ok? Até mais! Nos vemos no próximo vídeo. Tempo de plantar e de colher.